Bom, que como usar o modificador simétrico? Vou dar um Alt W para trabalhar na minha view inteira aqui. Uma coisa importante para trabalhar com modificador simétrico é conferir o eixo do seu objeto. Normalmente eu trabalho com o eixo no meio do objeto, para que ele fique, para que ele possa fazer a simetria de todos os lados que eu quiser. Depois vocês vão ver. Então, daí depois que você conferiu, eu coloco aqui, por exemplo, às vezes ele tá. Pera aí. Deixa eu sair daqui e ir lá pro Modifier de novo. Então, daí às vezes ele tá fora aqui do eixo X, por exemplo. Vai dar errado. Pode ser que dê errado. Então, eu coloco sempre aqui no meio de todos os eixos. Mas se ele estiver fora lá no eixo Z ou no eixo Y, daí não vai fazer, não vai dar, não vai fazer diferença nenhuma. Para que a gente usa esse modificador? Normalmente você produz um objeto. Bom, transformei aqui em Editable Poly. Normalmente você produz um objeto e ele tem algum tipo de simetria. Ou às vezes dos quatro lados ele tem a simetria, mas a maioria das vezes a simetria frontal pelo menos ele tem, que é uma simetria bilateral. Então você faz algumas modificações, por exemplo, eu quero fazer a modificação aqui, aí depois eu vou fazer outra modificação aqui, mas é para ficar idêntico, é para ser igual, porque os dois têm a mesma simetria. Então, o que que eu faço? Normalmente eu trabalho com o objeto desde o início, cortado no meio. E aí eu coloco o modificador simétrico nele para eu saber o resultado que está dando ali os dois lados. Para fazer a simetria, que aqui eu apertei o S, ele já vai direto lá para os modificadores que tem com a letra S. Aí o simétrico é o último ali. E daí eu apliquei ele. Veja o que aconteceu aqui. Ele acabou sumindo praticamente o objeto, mas isso porque a malha dele está ao contrário. Se eu apertar o flip aqui, vai aparecer tranquilo. Então sempre lembra de conferir o flip aqui. É... A gente tem um valor aqui, que é esse threshold, sabe? Esse valorzinho aqui embaixo, que é o valor da solda dele. Muitas vezes pode acontecer de você não conseguir deixar o eixo, por exemplo, eu já cortei a figura e o eixo está perdido aqui no meio, depois eu tento puxar ele por meio, ele não fica bem no meio. Então daí você pode chegar e fazer essa solda aproximar mais. Existe um outro fator aqui, ó, quer ver? Que eu vou fazer para separar, para eu mostrar o negócio da solda, que é esse mirror. Isso daqui é o espelhamento que você faz manual. Então você pode, às vezes ele pode estar assim afastado e você não precisa mexer muito no eixo, nada. Você vem aqui no mirror e puxa ele e toca ele ali, ele já vai fazer a solda. E veja que interessante, se eu passar, ele vai corrigindo e deixando sempre no meio. Isso é uma ferramenta interessante. Tem que cuidar muito com os vértices, que às vezes tem vértices muito próximos que na hora de soldar ele vai começar a empilhar os vértices ali e depois você vai ter que dar uma conferidinha. Então é assim, você fez o teu mirror lá, você viu que ele está meio separado, que eu vou deixar bem separado, que é para vocês entenderem, mas às vezes está mínima coisa assim, ó, e daí você não consegue soldar. Você não vai soldar um por um lá e tal, depois
vai ser uma complicação. Então você vem aqui e aumenta o valor da solda aqui, ó. Você vai aumentando até que em algum momento ele vai soldar, viu? Então foi aqui, ó, pelo 1, 1,16, 1,17 que ele soldou. Também tem que tomar cuidado porque ele está puxando essa distância toda ali, ó. Então todos os vértices que tiverem aqui, ó, junto, tal, que tiverem essa mesma distância vão ser colados juntos. Então o interessante é você sempre chegar com o mirror o mais próximo possível. Pode até gerar aqui, ó. Você vem até o mais próximo, para isso vai na vista front. Coloca aqui, ó, se você quiser, não quiser o wireframe, você troca aqui, ó, por default. E daí, se você quiser lá as repartiçãozinhas, você vem em Edge Face. Você já vai ver as edges. Então, daí você vem aqui, ó, bem próximo. E daí você vai ver que eles não estão soldados ainda. Ó, pode ver, tá até grosso ali, ó. Daí eu vou aumentar aqui, ó, um pouquinho. Soldou. Aí essa distância aqui, 0,06 centímetros, daí não vai correr o risco de outros vértices que não precisem ser soldados sejam soldados. Tem que sempre cuidar com isso. Outra coisa que tem que cuidar é de colocar o modificador Turbo Smooth sempre por último. Pelo menos depois do simétrico. Porque se você colocar antes, essa malha aqui ela não está tão modificada, então não vai aparecer tão grande o erro. Mas se eu coloco ele, por exemplo, depois do Editable Poly aqui, eu já tenho um Turbo Smooth, ele vai ficar uma quina aqui, ó. Está vendo? Se eu pegar ele e arrastar para cima aqui, ó, sai. Isso aqui vai aparecer no render. Essa quininha ali vai aparecer no render. Então é melhor que você coloque o modificador Turbo Smooth sempre por último. E aqui ele faz por default a simetria da vista frontal aqui, né? A simetria frontal. Mas se você precisar, você também pode fazer essa simetria do lado esquerdo ou direito, a lateral, e também dá para fazer no eixo Z. Basta você mudar aqui, ó, a simetria. Você vai ver que já vai ficar esquisito aqui, ó, se eu fizer para o eixo Z, tirar o flip, ó, você vê que ele já fez uma simetria para baixo. Entendeu? Aí, claro, você vai ter que modificar seu objeto várias vezes daí, né? Mas esse é um modificador muito usado para modelagem de objetos que são com simetria bilateral.